Olá, meu nome é Renato Domingos, sou professor de Educação Física, professor do projeto Futuro da Comunidade, um projeto que atende cerca de 75 crianças na região do bairro Santa Cruz e crianças e adolescentes, né? Através do INDEC, a gente desenvolve o trabalho com o esporte, com o futebol, no caso. Falar sobre esporte, poxa, é um prazer enorme. O esporte no seu conceitual, né? A prática metódica, individual e coletiva, de jogos ou qualquer atividade de demanda de destreza ou exercício físico, com fim recreacional, manutenção do condicionamento corporal, da saúde ou competição, né? O esporte, sua importância para a saúde, né? A gente tem que ressaltar que ter saúde abrange muito mais do que simplesmente a ausência de doenças. E o estado saudável é você estar bem num amplo sentido da palavra, né? O esporte para a nossa vida em sociedade é fantástico. Eu vejo o esporte como uma ferramenta muito poderosa, né? Com a relação da saúde também, mas no desenvolvimento de uma sociedade mais crítica, mais justa, né? Através de políticas públicas, através do conceitual mesmo da sociedade, né? Do social mesmo, da relevância social, desenvolvimento humano, né? E cultural, enfim, abrange bem global, né? Bem, como eu falei, é o desenvolvimento humano. E eu vejo o esporte como essa grande ferramenta muito mal aproveitada, infelizmente, no Brasil. O que acontece? Eu sou apaixonado pelo atletismo, né? Eu acho fantástico, formidável o atletismo, que é um dos esportes, né? A corrida na rua, o salto à distância, tá? Salto com barreiras, com obstáculos, né? No caso, enfim. Então, assim, esses três esportes, né? Estão dentro do atletismo como um conjunto, né? E que você não precisa de tantos recursos. Você a corrida, um tênis e vai. O salto em distância, um espaço, né? Pode ser a rua, pode ser, né, o quintal da casa ou algum lugar que tenha um espaço considerável. A Lagoa da Pampulha, enfim. E o salto com obstáculo, você pode criar o seu obstáculo, né? E isso é fantástico. Às vezes vocês estão me perguntando, mas e o futebol? O futebol só precisa de uma bola, só precisa... O futebol já se fala por si só, né? A grande maioria é apaixonado pelo futebol e pratica futebol já. E eu acho que é dever nosso, né? Dever nosso falar de outros esportes. Porque a gente fica tão bitolado com o futebol que às vezes crianças têm um potencial fantástico que às vezes podem descobrir, né? Podem descobrir a real paixão deles com outros esportes e fica bitolado somente com o futebol. Então é a valorização de outros esportes, né? Seja ele coletivo, seja ele individual, enfim. Eu tenho um pensamento em relação à conscientização do jovem, a importância do trabalho em equipe, né? E do respeito, do amor ao próximo, que é a empatia, né? O jovem, nós, né, seres humanos, apesar, igual no esporte mesmo, futebol, em que eu leciono, lá a gente tem um adversário do outro lado, né, a gente que quer muitas vezes ganhar um jogo, uma brincadeira e tal, da forma que a gente quer. Mas o mais importante é a questão do que você está fazendo naquele jogo, do que você está proporcionando naquele jogo, que você e os seus colegas de equipe, adversários, enfim, né? É um compartilhamento. Então todos ali estão, por mais que com o objetivo de ganhar, de superar o adversário no esporte, a ideia principal é o fazer o jogo, fazer o esporte acontecer. Então, assim, respeito, se colocar como importante,
né, naquela situação, naquele jogo, naquele momento, porque eu acho que quando a gente se coloca como importante dentro da situação, eu acho que a gente valoriza o espaço que a gente está, o espaço que o outro está, né, e consegue atuar de forma respeitosa, atuar de forma ímpar, né, porque é a sua atitude que vai falar por você, né, você tá ali. E enfim, eu coloco muito isso para os alunos, né? Se colocar como importante na vida, se colocar como importante na situação. E o se ser importante é ser respeitoso, entender as regras, saber fazer as regras, e é isso aí. O esporte em si eu considero como uma ferramenta gigantesca para o desenvolvimento humano. Né? Não é à toa que você vê, né, o esportista, um vencedor, um campeão, um batedor de recordes, um focado, né? E isso não combina muito, né? O estilo de vida de um esportista não combina muito com droga, então eles não andam lado a lado, eles se divergem, né? de caminhada, vamos dizer assim. Então isso é bem natural, tá? Bem natural o apoio ao esporte, você se apoiar no esporte para se manter longe, afastado das drogas e dos conflitos, tá? Em relação a quem esteja interessado na prática de algum esporte, eu penso que deve procurar, né, os projetos sociais, deve procurar alguns locais que tenham essa prática, não somente porque hoje aqui no Brasil a gente tem essa cultura de futebol, volto a falar, você tem que encontrar um esporte que se identifica com ele, né? Goste dele, porque muitas vezes você vai por um ângulo do futebol apenas e às vezes deixa de conhecer o seu esporte, né, o esporte da sua vida. Então não procure só o futebol, procure outros esportes também e procure nos centros de esportivos, nos clubes esportivos, volto a falar, nas regionais, em projetos sociais, enfim, tem vários lugares que vocês podem procurar para fazer o seu esporte. Tá bom? Que o esporte que vocês podem conhecer, podem gostar bastante e serem o esporte da vida de vocês. Muito agregador, beleza?